Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos aí para mais uma revisão, o famoso Revisaço Online Prime. Agora, dessa vez, para a Guarda Civil Municipal de Ibirajuba. É uma cidadezinha ali, pertinho ali de Caruaru. Eu sei que eu lembro quando eu ia para Caruaru, né? Eu sou natural de Garanhuns. Quando eu ia para Caruaru, tinha que pegar ali antes de chegar em Caruaru. Acho que era depois de Cachoeirinha. Ou era antes Cachoeirinha, o cara tinha que pegar a direita de quem via de Garanhuns. Enfim, eu já não fui nessa cidade, tive muitos alunos na época que eu dava aula para pré-vestibular, né? Tinha lá em Garanhuns, eu dava aula no Pré-VUP em Garanhuns e tinha muitos alunos de Ibirajuba lá estudando comigo. Então, agora vamos começar com direitos humanos. Lembrando que agora é aquela velha e boa revisada. Velha e boa revisada. Questões rápidas, questões assertivas. Se tiver algum comentário, eu vou trazer para você. Então vamos lá, vamos começar aqui com direitos humanos. Aqui ele diz assim, ó: em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, julgue o item que se segue. Olha lá. É dever de todo indivíduo ser filiado a uma associação. Isso aqui tá errado, tá falso. Por quê? Porque eu não sou obrigado a me filiar. Eu não sou obrigado a me permanecer filiado, né? Eu não sou obrigado de forma alguma, beleza? Eu não sou obrigado. Deixa eu só colocar aqui essa outra. Cadê? Aqui. Pronto. Agora ficou melhor. Deixa eu vir mais para cá para ficar mais bonitinho. Então, olha lá. Eu não sou. Aqui, ficou melhor agora. Eu não sou obrigado a me filiar, beleza? Porque aqui você sempre vai ficar me vendo, né? Olha lá. Em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas julga o item que se segue. Todo ser humano nasce com o direito adquirido à multinacionalidade. Como assim? Quer dizer que a partir do momento que eu nasci, eu já tenho direito a uma multinacionalidade, uma polinacionalidade, várias nacionalidades de forma alguma. Quando eu nasço, eu tenho o direito a ter uma nacionalidade. Então, olha, uma nacionalidade. Então, como regra, é apenas uma nacionalidade. Vamos lá. Todo indivíduo acusado de um crime deve ser considerado culpado, até que sua inocência seja comprovada de acordo com a lei, em um julgamento público. Muito cuidado aqui, questão falsa. Por que falsa? Porque é considerado inocente. Todo indivíduo é considerado inocente. Questão 4. Em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas, julgue o item que se segue. Em todos os lugares, todo ser humano tem o direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei. Aqui, uma uva, perfeito, sem bronca nenhuma. Então, aqui, certíssimo, verdadeiro, né? Certíssimo. Vamos lá, questão 5. Em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, julgue o item que se segue. Todos os indivíduos possuem igualdade perante a lei, certo? Até aqui, tudo bem. E devem receber proteção legal, sem qualquer tipo de discriminação. Show de bola, verdadeiro também. Professor, questão de direito humano, olha, questão de direito humano, bota uma coisa na sua cabeça. Quando a banca restringir qualquer direito, quando a banca disser que você trouxer algum mal na alternativa, pode marcar errado. Pode marcar errado sem bronca nenhuma, certo? Vamos lá. Questão 6, não é isso? Pronto. Questão 6. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, julgue o item. Cada indivíduo possui o direito à educação, certo? A educação será oferecida de forma gratuita em todos os níveis, do elementar ao fundamental. A educação primária é compulsória, ou seja, é obrigatória. E a educação técnica profissional será acessível a todos. Até aqui tudo certo. Até esse risco que eu fiz aí na sua tela está certo. Porém, a concessão dessa ocorrerá com base no mérito, de forma alguma. Veja, como é que funciona? Quando a DUD fala em educação, a DUD fala em educação, certo? Veja, aí eu tenho três tipos de educação. Eu tenho a primária, que seria a elementar, né? A primária, elementar. Eu tenho a técnico profissional e eu tenho a educação superior. A educação primária, elementar, ela é obrigatória.
Obrigatória barra gratuita. Ela é obrigatória barra gratuita. A técnico profissional, ela é acessível a todos. Por isso que até aqui estava certo, entendeu, meu aluno? E a superior, ela é baseada no mérito. Por isso que essa questão ficou falsa. Questão 7. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, julgue o item. Cada ser humano, sem exceção, tem o direito à remuneração igualitária por desempenho equivalente no trabalho. Peraí. Isso aqui não é conforme a DUD, não. A DUD fala que cada ser humano, não tem essa sem exceção, tem o direito à remuneração igualitária com relação ao mesmo trabalho e não ao desempenho no trabalho. Porque assim, se eu for levar ao pé da letra aqui, a ideia é essa. Se eu ganho por comissão, se eu me empenhar mais, eu vou receber mais, entendeu? Mas por igual trabalho, todo mundo tem que receber a mesma coisa, sacou? Então por isso que essa daqui, ela tá falsa. Questão 8. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, julgue o item. Nenhuma pessoa pode ser responsabilizada por atos ou omissões que, no momento em que ocorreram, não eram considerados delitos perante a legislação nacional e internacional. Certo? Nacional e internacional. Aqui, ó, questão super de boa. Que seria ali o princípio o princípio da legalidade penal. Questão 9. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, julgue o item. Todos gozam de igualdade perante a lei, certo? E têm o direito, sem distinção, à proteção igualitária desta. Perfeito, 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 perfeito. Beleza? Questão 10. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item. No exercício de seus direitos, das liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, certo? Exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e o respeito dos direitos e das liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Aqui, meu aluno, questão verdadeira, questão super correta. Questão 11. Com relação às noções de direitos humanos, julgue o item a seguir. Os direitos humanos são relativos. Sim, como regra geral, eles são relativos. Ou seja, não há um direito absoluto, nem mesmo o direito à vida é absoluto. Exatamente. Inclusive, isso é trazido pelo Pacto de São José da Costa Rica. Ele traz, o Pacto de São José da Costa Rica, ele traz a pena de morte. A pena de morte pode ser decretada, né, por meio de uma sentença judicial, certo? Onde não caiba mais recurso, só não pode ser aplicada para as mulheres grávidas, não pode ser aplicada para menores de 18 anos e também não pode ser aplicada para os maiores de 70 anos, né? Com relação às mulheres grávidas, a pena de morte pode ser decretada. Enquanto ela estiver grávida, pode ser decretada. Só não vai ser aplicada. Entendeu? Decretada, por exemplo, a mulher está grávida. Ela pode ser condenada à pena de morte? Pode, sem problema nenhum. Mas vão matá-la de forma alguma. Enquanto ela estiver grávida, não pode. Porque isso aí seria o seguinte: feriria o princípio da intranscendência das penas. O bebê também ia morrer. Entendeu? Então, aqui essa questão 11, tá? Não há direito absoluto, nem mesmo direito à vida. Pronto, questão verdadeira, certo? Com relação às noções de direitos humanos, julgue o item a seguir. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos veda qualquer restrição ao exercício de associação. Errado, falso. Por quê? Porque o pacto, né, eu sempre vou chamar de pacto, o pacto ele veda, de certa forma, a associação de caráter criminal, né? Associação de caráter militar, o famoso paramilitar. Com relação às noções de direitos humanos, julgue o item a seguir. Os direitos humanos podem ser renunciados em situações extremas, como calamidades públicas, por exemplo, de forma alguma. Direitos humanos, eles não podem ser renunciados. Direitos humanos, eu não posso abrir mão do meu direito humano, porque o direito humano não é meu
como pessoa Jean. O direito humano é meu como ser humano, entendeu? Então, por isso que eu não posso abrir mão. Então, por isso que a 13 está falsa. Com relação às noções de direitos humanos, julgue o item a seguir. A prisão por dívida, segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, somente permite a exceção em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. Perfeito, perfeito, perfeito. Questão verdadeira. O Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, permite a prisão civil por dívida, apenas no caso do devedor de pensão alimentícia. No caso do depositário infiel, ela é vedada. O depositário infiel é vedado. Com relação às noções de direitos humanos, julgue o item a seguir. A audiência de custódia tem como um dos seus fundamentos o cumprimento do disposto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil. Exatamente. A audiência de custódia, ela nasceu da determinação pelo fato do Brasil ter assinado, ter ratificado o Pacto de São José da Costa Rica. Então, aqui, essa questão 15 está perfeita. Questão 16. A respeito da ética, cidadania e direitos humanos, julgue o item a seguir. A estrutura normativa dos direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, elaborada após a criação da Organização dos Estados Americanos, certo? Da OEA. Lembre-se que o pacto ele foi criado após a criação da OEA, Organização dos Estados Americanos. É um documento de proteção de direitos humanos no âmbito interamericano. Perfeito, perfeito. Então, aqui está correto. Questão 17. Julgue o próximo item considerando o caso hipotético apresentado. Tarará. A comissão em apreço, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cuja função é promover a observância e a defesa dos direitos humanos, representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos, havendo no máximo um representante brasileiro como membro. Não é permitida a participação da comissão de mais de um nacional de um mesmo estado. Perfeito. Veja, a comissão ela é composta por 7 membros. Só pode ter um membro de cada país. Só pode ter um membro de cada país. Ou seja, não é permitido 2 membros de cada país. Tá certo? Essa é a grande sacada dessa questão 17. Acerca da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, somente os Estados-partes e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos têm o direito de submeter um caso à decisão da Corte Internacional de Direitos Humanos. Exatamente. É o que a gente chama de direito de petição. Direito de petição. Direito de pedir. Só quem pode pedir à Corte para ser julgado um determinado caso é só a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Estado parte. O Estado parte, meu aluno, é o país, certo? O Estado parte é o país, tá joia? Já diferente da comissão. A comissão, quem é que pode peticionar ela? Uma pessoa, um grupo de pessoas, uma ONG pode peticionar, certo? E uma ONG pode peticionar. Esse é tipo de questão muito cobrado pela banca. Ela sempre vai fazer ali esse jogo de cintura tentando induzir você ao erro. Olha essa 19. Acerca da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, julgue o item seguinte. É assegurada a qualquer pessoa, olha só, qualquer pessoa, apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação do CAD pelo Estado parte. Ou seja, como eu falei a você, um Estado parte, ele tá ferindo direitos humanos, então qualquer pessoa pode denunciar lá na comissão. Essa pessoa não pode denunciar diretamente à corte, mas ela vai denunciar a comissão e a comissão vai levar esse caso até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por isso que essa questão 19, ela está verdadeira. Questão 20, para a gente fechar direitos humanos. Lembre-se que é bem tranquilo, direitos humanos bem de boa. Acerca da Convenção Americana de Direitos Humanos, o CAD admite a possibilidade de asilo, sim, em território estrangeiro, de pessoa que cometa crime comum não vinculado à atividade política. Falsa, meu aluno. Não se tem, guarda isso, não se concede asilo político por crime comum.
não se concede como regra. Agora, se esse crime comum ele é vinculado a um crime político, aí sim eu posso conceder. Matei uma pessoa por conta que ela estava me perseguindo politicamente. Aí sim, aí seria um crime comum. Sacou? Vamos lá para o direito penal? Vamos entrar aqui no direito penal. Para efeitos penais, as aeronaves brasileiras de natureza pública, atenção, pública, onde quer que se encontrem, são consideradas extensão do território nacional. Verdadeiríssimo. Na aeronave brasileira de natureza pública, ela pode estar onde tiver no mundo. Ela é considerada território brasileiro. É o que a gente chama de território brasileiro por extensão. À luz do disposto do Código Penal, julgue o item que se segue. Toda ação, quanto uma omissão, são consideradas para fins de apuração do momento, ou seja, do tempo do crime. Então, a ação ou omissão, elas são consideradas no tempo do crime. Por quê? Porque eu tenho o famoso luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Professor, e que atividade é essa? Ação ou omissão. Ação ou omissão. Show? Com relação aos preceitos do crime, a lei penal no tempo e os demais institutos previstos na parte geral do Código Penal julgue o item seguinte. O princípio da ultratividade da lei penal refere-se à aplicação da lei mais benéfica para os casos ocorridos antes e depois de sua vigência. Isso aqui está errado. Veja, quando eu falo em ultratividade, significa dizer que o efeito da lei vai para frente. Ou seja, o efeito é prospectivo. O erro da questão é dizendo é ocorrido antes, de forma alguma. Essa ultratividade acontece com aquelas normas temporárias. Vamos imaginar que é uma norma temporária, uma lei temporária, e essa lei temporária ela foi revogada. Mesmo que ela tenha sido revogada, os efeitos dela ainda vão ser aplicados para frente. Ou seja, o efeito é o que a gente chama de efeito ultrativo, para frente, adiante. Show? Retroatividade, o efeito é para trás, ultratividade, o efeito é para frente. Julgue o item a seguir. No caso de normas penais em branco, né? Normas penais em branco é aquela que eu preciso de um complemento diverso da lei. Ó, no caso de normas penais em branco, cujo complemento é de nível diverso, como regulamentos e portarias, a alteração desses complementos pode ser aplicada retroativamente para agravar a situação do réu, em virtude da necessidade de atualização constante do direito penal. Aqui, ó, totalmente errada não, perdão. Tá errada. Qual o erro dessa questão? Dizer que pode agravar. Pessoal, entenda uma coisa, eu não posso agravar uma lei para prejudicar, grava isso, só precisa gravar isso. Eu não retroajo, não posso retroagir para prejudicar e acabou. Então, por isso que está falso. O princípio da legalidade, conforme estabelecido no artigo 1º do Código Penal e do artigo 5º, 39 da Constituição Federal, determina que há crime se uma lei anterior que o defina, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Esse princípio é fundamental para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade das condutas consideradas criminosas e das respectivas penas. Perfeito aqui a questão 25. No Código Penal Brasileiro, especificamente no artigo 121, parágrafo 4º, está previsto em caso de homicídio culposo, a pena do agente pode ser aumentada, certo? De 1/3, se houver inobservância de regra técnica, profissão, arte, ofício, ou se o agente não apresentar de imediato socorro, não procurar minimizar as consequências do seu ato, ou fugir para evitar a prisão em flagrante. Aqui, ó, perfeito. A banca copiou e colou o parágrafo 4º. Isso aqui é uma questão da banca IGEDUC. Ela copiou e colou esse parágrafo 4º. O feminicídio, à luz do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, é tratado com a mesma severidade do homicídio simples. De forma alguma. O feminicídio, pelo fato de ser qualificado, ele é muito mais grave do que o homicídio simples. Por isso que essa questão ela está
falsa. No caso de homicídio culposo, de novo, a banca adora homicídio culposo, a legislação brasileira permite que, se o agente cometeu o crime sob influência de forte emoção, após injusta provocação da vítima, a pena possa ser completamente perdoada pelo juiz, independente das circunstâncias e consequências do ato. O que quebrou essa questão é dizer que independente das circunstâncias e da consequência do ato. De jeito nenhum. Um pai matou o filho porque estava dando ré no carro. Claro, isso aí seria um homicídio culposo, né? Agora, de forma alguma. Sob violento e forte omissão, o cara não vai ser. Então, aqui seria falso. Questão 29. Nos casos de calúnia e difamação, o querelado, ou seja, a pessoa que está sendo acusada, se retrata antes da sentença, terá sua pena reduzida em até 2/3. Está falso, porque toda vez no caso de calúnia e difamação, se o cara se retrata, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de extinção da punibilidade. O cara não responde mais pelo crime. O cara não responde mais pelo crime. Questão 30. Os crimes de furto são caracterizados pela subtração de bens móveis, alheios para si ou para outrem. Certo. Sem o consentimento do proprietário. Certo. Para que seja considerado furto, é necessário que haja intenção, ou seja, dolo, de se apropriar definitivamente da coisa, sendo irrelevante o valor do objeto furtado, certo? Assim, tanto a subtração de um objeto de alto valor quanto um objeto de pouco valor podem configurar, sim, crime, sem sombra de dúvida. Pode considerar, mesmo sendo um objeto de máximo valor ou um de pequeno valor, vai ser considerado crime, sim. Para a tipicidade formal, é crime. Não vai ser para tipicidade material, que é onde eu possa utilizar ali o princípio da insignificância. Mas se eu olhar no caso concreto, os dois são furtos. Agora, na prática, possivelmente, se o objeto é de pequeno valor, o indivíduo vai ser inocentado pelo princípio da insignificância. Deixa eu marcar aqui. Então, aqui, no caso, a 30 está totalmente correta, certo? Questão 31. A receptação é um crime contra o patrimônio, certo? Certo. Que envolve a compra e recebimento ou ocultação de bens provenientes da atividades criminosas, com o conhecimento da origem ilícita. Olha só, eu tenho para eu responder por receptação, eu tenho que ter conhecimento da origem ilícita desse objeto. Esse crime contribui para a impunidade ao facilitar a circulação de bens roubados ou furtados, tornando mais fácil a recuperação desses itens. Assim, a receptação não apenas afeta o patrimônio, mas também perpetua a prática criminosa ao dar suporte indireto ao furto e o roubo. A banca tá doida, né? Aqui tá falso, né? Tá falso. Porque, olha, primeira coisa, quer dizer que a receptação dá impunidade? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Questão 32. O furto qualificado é punido com a pena de prisão de 6 meses e multa, se o crime é cometido com abuso de confiança ou mediante fraude escalada destreza de acordo com o Código Penal. De forma alguma. O furto qualificado, ele tem pena de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos. Por isso que está falso aqui. De acordo com o artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, a prática de furto terá pena reduzida de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno, de forma alguma. Se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena vai ser o quê? Agravada, né? Então aqui está falso. 33, falso. 34. O Código Penal, em seu artigo 155, parágrafo 3º, afirma que a prática de furto de energia elétrica e ou qualquer outro bem que tenha valor econômico não se equipara ao conceito de coisa móvel. Errado. Descrito na referida lei. Está errado. Está errado, está errado, está errado, está errado. Porque a energia ou qualquer outro bem que tenha valor econômico é considerado furto, né? Será considerado bem móvel para o crime de furto. Questão 35. A fraude processual é caracterizada apenas quando a alteração intencional
de evidências durante o processo penal já iniciado. Falso, 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 falso. A fraude processual pode acontecer tanto antes do processo ter iniciado, e nesse caso a pena vai ser dobrada, como também pode acontecer a fraude processual com o processo já em curso, ou seja, o processo já ali rolando. Questão 36. No que se refere aos crimes definidos no Código Penal, como aqueles praticados por funcionário público contra a administração em geral, julgue o item a seguir. Para a caracterização do crime de concussão, que é o exigir, né? É necessário que o agente público, abusando da autoridade, exija vantagem indevida mediante grave ameaça. Opa, de forma alguma. De forma alguma. Se for mediante, se essa exigência foi mediante grave ameaça, nós temos outro crime, que é o crime de extorsão. Por isso que está errada. Concussão é exigir vantagem indevida. Acabou. Agora, se eu exigir mediante grave ameaça ou violência, eu tenho ali a extorsão. É outro crime. Questão 37. No que se refere aos crimes definidos no CP, como aqueles praticados por funcionário público contra a administração em geral, julgue o item a seguir. Em se tratando de crime de corrupção passiva, a pena aplicável ao funcionário público será aumentada em 1/3 se, em consequência do recebimento da vantagem ou da promessa de vantagem recebida, o funcionário retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício. Exatamente. Se eu recebi uma grana para praticar, retardar um ato de ofício, e por conta disso, de fato, eu retardo, a pena vai ser aumentada. Por isso que essa daqui está certíssima. Acerca dos crimes contra a administração pública, previsto no Código Penal Brasileiro, julgue o item. Configura-se crime de prevaricação, prevaricar, solicitar ou receber vantagem devida. Aqui seria o quê? Solicitar seria corrupção. Corrupção passiva. Solicitar ou receber corrupção passiva. Então, por isso que essa daqui é falsa, certo? É falsa. Questão 39. Acerca dos crimes contra a administração pública, previsto no Código Penal Brasileiro, julgue o item. O funcionário público que se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, cuja posse advenha em razão do cargo ocupado, comete o crime de peculato. Aqui, no caso, questão certíssima. Aqui seria o chamado peculato apropriação, porque ele já tinha um bem que pertencia a outra pessoa. É pelo fato dele ter essa facilidade de ter a posse desse bem, o que foi que ele fez? Ele pegou, inverteu a posse. Então, quando ele inverteu a posse, ele cometeu aqui o peculato apropriação, porque ele já tinha o bem na mão. Se ele não tinha o bem na mão sobre a posse dele, seria peculato furto. E finalizando nossa revisão, acerca dos crimes contra a administração pública, julgue o item a seguir. Para a configuração do crime de prevaricação, que é deixar de praticar ato de ofício por interesse pessoal, faz necessário um ajuste de vontade entre o agente público e o beneficiário do ato. De forma alguma, eu posso deixar de praticar um ato de ofício com relação a você pelo fato de já ter um carinho por você, mesmo que você não tenha nem sequer pensado ter me impedido que eu prevaricasse. Então, nesse caso aqui, essa questão está falsa, porque eu não preciso do que a gente chama de ajuste de vontades entre o agente público e o beneficiário do retardamento, né, do ato de ofício. Show de bola? Então, meu aluno, quero desejar mais uma vez aí uma excelente prova. Vamos vencer essa banca, maldita banca Geduc. Vamos vencer essa desgraça. Então, vamos lá, vamos em frente, rumo à farda preta. Tamo junto. Valeu.